Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, vocês e seus familiares. Espero que todos estejam se cuidando, usando álcool em gel e máscara. Já que vai demorar um tempinho para voltar às aulas, eu vou dar uma pequena aula sobre o que é fábula. Fábula é um texto direcionado ao público infantil, ou seja, para crianças, tendo como personagens principais animais que falam, que trazem lições de moral e ensinamento ao longo da narrativa. A fábula aparece muito na nossa infância, tanto na escola quanto em casa antes de dormir. Pessoal, são aquelas historinhas que nossos pais contavam pra gente quando nós éramos bem bebezinhos. Isso é fábula, histórias fáceis de entender. E nos ensinam valores éticos e morais. É pelo meio da fábula que aprendemos a não confiar em estranhos, a não sermos preguiçosos, a trabalhar duro e a insistir em nossos sonhos. Vou explicar quais são as características de uma fábula. São 3 principais. Uma fábula tem que ter um texto curto, tem que ter uma lição de moral e tem que ter animais falantes. As fábulas mais conhecidas no Brasil são O Leão e o Camundongo, A Cigarra e a Formiga, A Lebre e a Tartaruga, A Raposa e a Cigarra. Eu vou mostrar um videozinho aqui de um dos que eu citei. A Cigarra e a Formiga. Era uma vez, em um bosque muito distante, uma simpática cigarra que vivia tocando e dançando, sem se preocupar com nada. Certo dia, viu uma formiga carregando uma folha pesada e perguntou: "Para que esse trabalho todo? Ainda é verão, vamos aproveitar e nos divertir." Então a formiguinha responde: "Não, não. Na verdade, temos que trabalhar agora, para nos preparar e guardar comida para o rigoroso inverno que vai chegar." A cigarra não ouviu a formiga e ficou o verão inteiro apenas brincando e se divertindo. A minha pesquisa era sobre o poema. Aí na primeira pergunta falava: o que é esse gênero textual? E pedir a definição. Aí a resposta foi: poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia. Segunda pergunta: para que serve? Poema serve para várias causas e objetivos. É uma forma de expressar sentimento, pensamento e etc. Terceira pergunta: principais características. Pode surgir em uma forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestação, sentimento e emoção. E a D pedir um exemplo do gênero que foi pesquisado. E claro, a gente tá na quarentena e eu quis fazer sobre a escola. Escola. Minha escola é meu caminho, minha estrada do saber, onde aprendo a ser alguém, cumpridor do meu dever. Eu gosto da minha escola, pois com ela acostumei. Hei de lembrar a vida toda da escola que eu estudei. Bilhete. São textos comunicativos que contêm mensagens simples, os quais são em pequenos papéis, enviados para amigos, familiares e entre outros. Por esse motivo, o bilhete utiliza uma linguagem informal, por ser um texto que apresenta um grau da intimidade entre enviar e o receptor. Em bilhetes contém abreviações, apelidos e gírias. Características do bilhete: textos cotidianos e breves, escritos em primeira pessoa, estrutura livre, caráter informativo, preservação do emissor e receptor. Uso do vocativo. Exemplo: Adri, fui no mercado, já volto. Assinado mãe. Gênero textual conto tem como características
o personagem e o narrador. É uma fantasia ou imaginação. Tem como finalidade expor uma história contada por alguém que aconteceu com uma pessoa ou com um animal. Exemplo: 2 gatinhos assanhados se atracaram. A dona se irritou e a vassoura agarrou. E apesar do frio na hora, os varreu a porta fora. Bem no meio do inverno, com o frio do inferno, os gatos assustados. Meu gênero textual é a declaração. Declaração é um tipo de texto muito utilizado no dia a dia. É um documento que comprova ou declara algo. É muito utilizado por escolas, instituições, empresas, entre outros. E é uma declaração com título, assunto, data e assinatura. Hoje, por meio desse vídeo, vim explicar o meu gênero textual, letra de canção, que tem como principal característica transmitir uma mensagem. Elas são construções intencionais, eles têm também um senso comum mais do que qualquer outro texto cotidiano. Um exemplo deste gênero, uma poesia ou uma música. O meu trabalho é sobre os quadrinhos. No dia 17 de maio de 1890 foi publicada em Londres pela primeira vez uma revista semanal com histórias desenhadas. Algumas fontes consideraram o 17 de maio de 1890 como o dia de nascimento da história em quadrinho. A primeira história em quadrinho moderna foi criada pelo artista americano Richard Outcault em 1895. No Brasil, Maurício de Souza é o maior cartunista, criador da Turma da Mônica. Vou apresentar o gênero textual resenha. A resenha é um gênero científico muito usado para matérias e estudos, podendo ter aspecto de descrever ou argumentativos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu gênero textual, que é manual de instruções. Tem instrucional, porque instrucional quer dizer que tem receitas, bula de remédios, regras de um jogo, aparelhos eletrônicos e imagens. Porque imagens quer dizer que quando não tem manual de instruções, tem sempre uma imagem no final. Então, se não tem a escrita, o passo a passo, tem a imagem para ver como que monta. Cada pecinha tem um número, quer dizer, para colocar se é no imóvel ou em outra coisa. Eu escolhi falar sobre o manual de instrução e eu vou falar hoje o que significa manual de instrução. O manual de instrução é um folheto que eles usam para montar uma ferramenta, um equipamento ou um objeto. Geralmente eles usam praticamente dia a dia, que é um folheto com escritas e desenhos mostrando como se monta o objeto, ferramenta ou equipamento. Bom, a gente começou a trabalhar sobre gêneros textuais. A professora mandou uma tabela e o meu gênero textual escolhido pela professora foi o chat. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o chat. Número 1. O que é esse tipo de gênero textual? Chat é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade. Número 2. Para que serve? As charts muitas vezes são utilizadas para fazer crítica social a algum fato importante que ocorre na sociedade. Número 3. Quais são as principais características?
As principais características do Charlie são transmitir humor e crítica. Bom, número 4. Um exemplo do gênero textual que está sendo pesquisado. Um tipo de gênero textual de Charlie é os quadrinhos, história em quadrinhos. Eu vou explicar hoje para vocês sobre o gênero textual do relatório científico. O relatório científico é um documento usado muito frequentemente na ciência para anotar procedimentos de experiências e pesquisas e como eles são formados. O relatório científico é formado de 6 partes principais, que são o título da experiência, a introdução, trabalho experimental a se realizar na parte teórica, o objetivo, qual o seu objetivo quanto à experiência, o que espera dela, materiais, tudo o que você usou em sua experiência ocupacional. Resultado. Qual foi o resultado? O que você observou? Conclusão. O que você concluiu após observar o resultado? E o meu gênero textual é receita. A receita serve para orientar as pessoas para elas fazerem alimentos e remédios, etc. Tem como características ingredientes, modo de preparo e tempo de cozimento. Um exemplo de gênero que pesquisei foi um bolo de chocolate. Os ingredientes são 2 xícaras de farinha de trigo, 4 ovos, 1 xícara de leite, 7 colheres de açúcar, 1 xícara de chocolate em pó e 2 colheres de fermento. Modo de preparo. Coloque todos os ingredientes na batedeira. Bata todos os ingredientes até ficar uma massa bem lisa. Depois, coloque no forno a 160 graus. Deixe 40 minutos até assar. Enquanto o bolo esfria, você já pode ir fazer a cobertura. Para fazer a cobertura, você vai precisar de 1 colher de manteiga, 1 xícara de leite e 1 xícara de chocolate em pó. Mexa bem até ficar bem homogênea e coloque ferver. Quando começar a borbulhar, comece a mexer até endurecer. Quando ela ficar mais durinha, já pode colocar em cima do bolo. Despeje em cima do bolo e deixe esfriar. E daí você já pode cortar para comer. O texto informativo é uma produção textual com informação sobre um determinado assunto. Um texto de caráter informativo tem como objetivo principal informar o leitor sobre um determinado assunto. Responde esclarecendo qualquer dúvida em relação ao tema. Últimas notícias do coronavírus, de dia 15 de abril em Santa Catarina. O estado tem 884 casos confirmados e 29 mortes pela doença no estado. Entre os pacientes, 97 estão internados em unidade de terapia intensiva. O que é piada? Piada é algo que se conta e acontece e tem graça. Para que serve? É a finalidade de fazer rir. Característica da piada. Narração. Relativamente curta. Enredo simples. Texto popular. Serve para descontrair. Autoria desconhecida.
Recipiente formal. Liquace simples. Antiquidade. Sempre. Na telecacia. Mulher. Se eu telecaço, meu marido saiu de casa ontem à noite. Disse que ia comprar arroz e até agora não voltou. Faço telecado. Faz macarrão. Gente, hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais, lendas. O que é? São histórias criadas pelo povo, algumas sendo fictícias e outras reais. Para que serve? Para demonstrar em história a criatividade da pessoa, sendo ela real ou fictícia. As características, que ela é passada de geração em geração, e a principal característica é que ela é uma fantasia. Exemplo: mula sem cabeça, bicho-papão, saci-pererê e assim por diante. Hoje falaremos sobre gênero textual. O diário. O diário é um tipo de gênero textual pessoal, onde falaremos sobre emoções, pensamentos, opiniões, sonhos e etc. no nosso cotidiano, colocando data e horário, com o objetivo de guardar lembranças e desabafos. Quais as principais características? Título do texto, geralmente polêmico ou provocador. Exposição de uma ideia ou ponto de vista sobre determinado assunto. Exposição, interpretação ou opinião. Vou apresentar sobre o gênero textual a biografia. Biografia é um gênero textual que conta a história da vida de uma certa pessoa. Bio quer dizer vida e grafia quer dizer escrita. Biografia é uma mistura entre jornalismo, literatura e histórica, conta os principais fatos da vida de uma pessoa famosa. Pode ser ela um autor, um cantor, um empresário bem-sucedido, um inventor, um atleta, uma pessoa que fez história mundialmente. A biografia é um texto narrativo não ficcional, ou seja, não é ficção, e sim fatos reais. A biografia tem como finalidade informar aos seus leitores os principais fatos, desde seu nascimento até os dias de hoje, sobre a vida de uma determinada pessoa, relatando o que essa pessoa enfrentou para se tornar o que é hoje. Principais características: gênero narrativo, texto narrado em terceira pessoa, ordem cronológica dos fatos, ou seja, conta do nascimento até o dia de hoje, ou até o dia de sua morte. Conjunto de informações sobre a vida de alguém, relato de fatos marcantes da vida de alguém. Exemplos de biografia: temos o livro de Silvio Santos, a biografia do Leonardo da Vinci, o livro do Luan Santana, o Albert Einstein. Também existem muitos filmes que são biografia. É um texto não literário e agora eu vou explicar o que eu entendi sobre a reportagem. Eu entendi que também eles fazem algum tema para colocarem nos jornais, revistas, na TV, no rádio, na internet, e essas coisas. E o meu gênero textual é sobre o cardápio de restaurante. E tem várias perguntas e eu vou responder. A primeira pergunta é: o que é esse tipo de gênero textual? O cardápio de restaurante é um gênero textual de cunho informativo, descritivo, e seu principal objetivo é informar e orientar sobre pratos oferecidos no estabelecimento. Segunda pergunta: para que serve? Ementa ou menu é uma lista onde constam
as opções pratos e bebidas disponíveis para o cliente. Terceira pergunta. Principais características. As principais características são o nome da empresa, categorias, alimentos e bebidas. Quarta pergunta. Um exemplo do gênero que está sendo pesquisado. O cardápio é um gênero informativo e descritivo oferecidos no estabelecimento. Vou falar um pouquinho sobre a bula do remédio, que é uma gênero textual que teria que pesquisar em casa. Trata-se do gênero textual, que é um medicamento que tem por obrigação fornecer as informações necessárias para o correto uso do medicamento. Para ver sério, a bula do remédio é um documento legal sanitário que serve para obter informações e orientações sobre o medicamento. Principais características. A bula do remédio deve conter informações sobre a prescrição, preparação, administração, advertência entre outras orientações necessárias para o uso seguro do tratamento e eficaz. Quais o exemplo de gênero textual que está sendo pesquisado? Sulfato ferroso, que seria um remédio. Meu nome é Evelyn, tenho 11 anos, estou no quinto ano. Vou falar um pouquinho sobre a bula do remédio, que é uma gênero textual que teria que pesquisar em casa. O que é esse tipo de gênero textual? Bula do remédio trata-se do medicamento. Trata-se do gênero textual, que é um medicamento que tem por obrigação fornecer as informações necessárias para o correto uso do medicamento. Para ver sério, a bula do remédio é um documento legal sanitário que serve para obter informações e orientações sobre o medicamento. Principais características. A bula do remédio deve conter informações sobre a prescrição, preparação, administração, advertência entre outras orientações necessárias para o uso seguro do tratamento e eficaz. Quais o exemplo de gênero textual que está sendo pesquisado? Sulfato ferroso, que seria um remédio. Meu nome é Evelyn, tenho 11 anos, estou no quinto ano. Vou falar um pouquinho sobre a bula do remédio, que é uma gênero textual que teria que pesquisar em casa. O que é esse tipo de gênero textual? Bula do remédio trata-se do medicamento. Trata-se do gênero textual, que é um medicamento que tem por obrigação fornecer as informações necessárias para o correto uso do medicamento. Para ver sério, a bula do remédio é um documento legal sanitário que serve para obter informações e orientações sobre o medicamento. Principais características. A bula do remédio deve conter informações sobre a prescrição, preparação, administração, advertência entre outras orientações necessárias para o uso seguro do tratamento e eficaz. Quais o exemplo de gênero textual que está sendo pesquisado? Sulfato ferroso, que seria um remédio. Apólogo. O que é esse tipo de gênero textual? Definição. É uma narrativa que busca ilustrar lições de sabedoria ou ética através de personagens inanimados. Para que serve como exemplo os clássicos apólogos de Esopo e de La Fontaine. Serve como texto moralizante não explícito da narrativa apóloga. Principais características geralmente são escritos em prosa, narram jeitos similares ao da vida real. Tem grande força imaginada, buscam a preferência interior, elevados principais, ideia nobre, a reflexão
antecedente um exemplo de gênero o que está sendo pesquisado. Exemplo, para Parábolas de Jesus, o livro Quem Mexeu no Meu Queijo e o dos Bichos, texto de Machado de Assis. Irei falar sobre o que é um texto narrativo. Um texto narrativo é aquele que tem um narrador, personagens e um belo discurso, entre outros, que deve estar estruturada como introdução, desenvolvimento e conclusão, ou começo, meio e fim. Vou citar alguns exemplos: romance, novela, conto, crônica e fábula. O principal objetivo do texto narrativo é contar algum fato. E o segundo principal objetivo é que esse fato sirva como informação, aprendizado ou entretenimento. Se o texto narrativo não conseguir atingir seus objetivos, perde totalmente valor.